E aí, pessoas, hoje eu tô aqui com o Richard Silveira. Ei, gente. Então, eu queria falar do nosso patrocinador, a Arnone Fitness. Cara, tem um Arnone em todo lugar, tá? Perto de você vai ter uma com certeza, são 5 unidades. Se não tiver também, você manda mensagem pro Renan que ele abre uma só pra você, tá bom? Eu malho lá e posso falar que é foda. Eu sei que eu não sou um case de sucesso, um bom exemplo, mas eu posso garantir que é foda, é a melhor academia que tem. Então, mano, procura eles que o trabalho lá é muito bom. Então, eu queria começar te falando que, cara, pra mim, você é hoje, das pessoas que eu conheço, o maior artista que eu conheço. A pessoa que artisticamente eu mais admiro. Pra mim, você é o maior artista que a gente tem na cidade e na região. Eu sou muito fã do seu trabalho e da forma que você faz arte mesmo, sabe? Tipo assim, que a gente consegue definir arte no seu trabalho. Eu acho isso muito foda. E como é que foi essa construção de chegar até aqui? Eu não esperava isso. Foi muito assim, foi muito bom. Mas obrigado, eu também te admiro muito. A gente não se gostava, né? Teve esse lance. A gente era adolescente. Mas é recíproco, eu também admiro muito seu trampo. E, enfim, você como pessoa, como pai, como família, né? E, enfim, eu acho que essa construção foi gradativa e nunca por uma coisa só, eu acho. Às vezes as pessoas falam, tipo, é o preset, as cores que ele usa, a forma que ele fotografa, mas é uma mistura de tudo isso. Eu acho que olhar a fotografia sem ser só pela parte técnica, olhar também, tipo, quando você assistir um filme prestando atenção na fotografia e assistir depois para conhecer de fato os personagens. Então eu tenho esse olhar de sempre ver duas vezes, mas a primeira vez eu sempre olho com uma questão de tipo assim, isso aqui eu posso usar. Sabe? E me dá um filme bom pra isso. Filme bom? Eu não vou ser clichê, vou pensar um bobo, sabe? Aqueles filmes bobos. Vou falar uma série que eu assisti, tipo, e eu fui assistir bem recente, nem foi na época que lançou, ela já foi até cancelada pela Netflix, mas é aquela N. Ela é muito boa. Essa série é foda. É porque isso, tipo... Eu assisti essa série de tabela, sabia? Porque a Bruna assistia e eu achava a fotografia muito foda. Isso, cara. E aí eu ficava vendo assim, via os negócios, mas é linda, é uma série maravilhosa. E eu primeiro assisti, eu não conseguia prestar atenção, que é isso também, Na não história. consigo prestar atenção na história. Eu sempre colocava pra dormir e ficava prestando atenção na fotografia, nos cenários. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha identidade, tipo assim, eu sempre busco uma coisa da antiguidade, tipo uma coisa que tem antiguidade. Aí não é só o preset de cores, é também a questão de o que combina com as cores, o que você tem um preset bom. Se qualquer fotógrafo, né, fotógrafo pegar seu preset e colocar nas fotos, não vai fazer as fotos que você faz. Na maioria não vai ficar nem bom. Meus amigos já testaram, não fica bom não. Tem que realmente ser um conjunto de coisas. É uma construção antes daquilo, né? Sim. E como que você começou na fotografia? Cara, eu comecei por acaso. Minha avó fotografava muito com uma câmera... Cybershot. Não era Cybershot, não, é aquelas... Com filme. De filme. Ela fotografava muito, ela fotografava tudo, tipo, coisas de família. E ela era, tipo, aquela pessoa adulta que é de boas com criança. Tipo assim, pode brincar com a câmera. Entendi. Enquanto, tipo, todo mundo ficava, tipo, não encosta porque é caro. E meio que isso, eu brincava ali com as coisas dela. Só que a gente fotografava tanto que ficava ali, às vezes nem revelava o filme. E em algum momento eu peguei, tipo, depois de muito tempo, assim, na verdade, adolescente já, eu voltei na casa dela e achei uma caixa cheia de filmes. E tinha um filme lá específico que eu levei pra revelar, vou levar. Eu tinha visto que era de uma viagem que a gente tinha feito pro Rio. E, cara, na hora que eu revelei, tipo, tinham fotos, assim, da primeira vez que eu vi o mar. Que eu nem lembrava como que tinha sido, e ela tinha foto. Então, assim... Quando eu senti aquilo, eu falei, caramba, eu quero que as pessoas sintam essa nostalgia de, tipo... Foi mágico, porque foi um momento que eu não lembrava mais, obviamente, tipo, eu não lembrei. Eu lembro, obviamente, na memória, mas ter ali uma foto foi surreal. Mas e aí depois, né, desse contato que você teve por causa da sua avó, de ter essa sensação do que você queria gerar nas pessoas, quando que você pegou a sua primeira câmera? Você tinha quantos anos? Não foi rápido, né? Foi primeiro uma chama que estava ali.
Isso foi o primeiro Contato. despertar, tipo assim, nossa, é isso, sabe, que massa. Mas aí ficou ali, eu acho que eu era adolescente demais, ainda estava estudando na escola e tal. Mas aí acabou esse período, fui fazer Senac, que era menor aprendiz. Menor aprendiz, você ficava uma semana na Casas Bahia e uma semana no curso técnico no Senac. Entendi. E aí eu fiz o Senac e no final desse período de um ano, que é o Senac, você tinha que fazer um plano de negócios que é simular que você está montando uma empresa. Legal. E eu fui e fiz de fotografia. Tipo, cada um escolheu um tema para fazer. O tema que eu escolhi foi fotografia, um estúdio de fotografia. Enfim, então eu já tinha tudo pronto ali, o plano de negócio, o que eu precisaria investir de início, eu já tinha feito o plano de negócios perfeito. Só que aí, tipo assim, beleza, acabou o curso, fiquei com aquilo. O Era plano só de negócio uma ideia, um projeto. Na época eu ganhava R$400 na Casas Bahia. Foi meu primeiro emprego, inclusive. E eu saí da Casas Bahia, eu adorava, tá? A parte administrativa da Casas Bahia era muito massa, não tinha nada a ver comigo. Mas eu gostava muito de ter gente, de ter pessoas, de conviver com as pessoas. Você já tinha se envolvido com arte antes? Eu fiz dança, tipo, eu tentei fazer. Esse que é o ponto que eu queria chegar. O meu pai, quando terminou esse período do Senac, ele queria que eu fizesse um estágio na Gerdau. Eu lembro que era R$800 na época, era tipo, nossa, que incrível. Você tava ganhando 400, mudou para 800, dobrou, né? E só que pra ele, fotografia na época era tipo assim, só mais uma coisa que eu ia pegar e largar. Eu já tinha feito dança, andava de skate pra caramba. Eu sei como é essa vida. Quebrei aqui o queixo por conta do skate. Toquei violão e larguei, então eu fiz várias coisas que eu comecei a fazer fui assim também. E deixei de lado, e ele pensou que era só mais uma coisa que eu ia pegar e não ia render. Enfim, peguei esse plano de negócios e botei em prática, assim. Pensei, preciso de uma câmera. O curso que eu fiz, o primeiro curso não foi muito bom, assim, mas mais pra frente eu fui fazendo outros cursos. E aí eu sei que o meu pai tinha um acerto que ele tinha da empresa. E aí, tipo, a minha mãe, ela acreditou muito. Meu pai acreditou também, mas ele tava mais nessa vibe de que ia ser só mais uma coisa que eu ia... Eu não queria arriscar, entendeu? Entendi. A minha mãe foi lá e brigou com ele, vai comprar a câmera assim. E aí a gente comprou a câmera, mas com aquela tensão assim de que, nossa, eu preciso dar certo, eu preciso fazer isso aqui acontecer e rápido, porque eu preciso pagar a câmera, né? Então foi meio que isso. Em um ano de fotografia eu já tinha conseguido pagar a câmera. No outro ano eu comprei outra câmera à vista e aí foi assim, as coisas foram acontecendo e... E bom, eu acompanho seu trabalho há muito tempo, desde que você começou, né, praticamente. E como você acha que... E assim, existe um abismo, um antes e um depois do seu trabalho. Qual foi esse antes e depois? O que você define, tipo assim, cara, minha fotografia começou a mudar aqui? Quando eu comecei a enxergar isso, quando eu fiz tal curso, o que rolou? Eu acho que foi quando eu olhei tudo que eu fazia e não tinha nada a ver com o que eu consumia de referência. Eu olhei pra tudo e falei, cara, não tem nada a ver com o que eu quero fazer, sabe? Aquela crise de você querer apagar tudo e querer, sabe? Não tinha nada a ver. Então eu comecei a realmente prestar atenção nessas referências, o que me chamava mais atenção. Um exemplo bobo. Tudo que eu consumia de referência, geralmente foto de casal, por exemplo, era foto em casa, era coisa de intimidade, era uma coisa mais interna. E as minhas fotos eram todas externas. Palavras, fazer foto. Sérgio no branco e tudo mais. Eu tava fazendo tudo isso, menos o que eu achava que era massa ali nas referências que eu consumia. E então foi esse trabalho de querer mudar o portfólio, mas como que você muda? Só que se tem que você abrir não mão. tem, se você não tem ninguém que quer fazer aquele primeiro trabalho daquele jeito, né? Se você, pagando. E aí o que eu fiz é que eu tenho o meu barbeiro, que é meu barbeiro até hoje, o Altair. Inclusive ele cortou meu cabelo pra vir no podcast, entendeu? E aí eu conheci o Altair, conheci a Luísa, conheci o casal e tal. E aí eu chamei eles. Falei assim, cara, eu tenho umas ideias aqui meio malucas, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se... nem sei se eu vou conseguir fazer do jeito que eu tô idealizando. Chamei o Altair e a Luísa para fazerem uma sessão de fotos mais intimista. Foi no primeiro apartamento deles. E assim,
as referências que eu tinha, eu nem fiz nada perto das referências, assim, mas foi muito diferente. Mas foi foi uma muito live único. diferente do que era, né? Foi muito único, porque aí que foi o que eu entendi. Tipo assim, cada casal vai ter uma coisa diferente, Cada né, casal. da personalidade deles, da vibe deles. E você fazendo, né, igual em casa e intimista, você consegue trazer isso muito mais do que você fazer na Sérgio Ouro Branco, por exemplo. Sim. E aí, tipo, a história deles é muito massa e foi muito interessante a forma que eu ouvi a história. Primeiro a gente fez as fotos, eu fiz takes de vídeo também, você sabe como funciona. Juntei esses takes no final, eu nem sabia o que eu ia fazer, eu nem fazia vídeo, eu nem faço vídeo, né? Foi uma coisa mais... fiz uns takes ali pra making off. E aí no final, que a gente acabou as fotos, a gente sentou pra tomar café. E aí eles começaram a contar como que eles se conheceram, eles foram pra praia, não sei o quê, tipo... tem um vídeo lá no Instagram, mas resumindo, eles foram pra praia e numa viagem de amigos, assim, e ele pediu ela em namoro e ela aceitou e eles estão aí até hoje com a família. Só que, tipo assim, ver ele falando sobre como isso foi pra ele no momento da vida dele. Os sentimentos dele, da história sentimentos dele. E ela também falando a parte dela. E eu acho que isso tudo meio que gerou uma conexão com todo mundo que assistiu o vídeo. E isso trouxe, tipo assim, caramba, ele pode fazer isso, ele pode fazer uma coisa que é um pouco diferente, né? Tipo, acho que esse momento que eu fiz, esse primeiro trabalho, esse primeiro passo para o que eu queria fazer, a partir daí, todo mundo que me procurou querendo nessa vibe. Então, assim, acho que foi aí que eu consegui uma identidade nesse estilo. Que é o mais importante para um fotógrafo, né? É conseguir ter a sua identidade. Eu acho muito louco quando eu vejo uma foto, seja sua, tem alguns fotógrafos também que tem isso, que você vê aquela foto, eu não preciso ver o nome, eu sei de quem que é a foto. E não só pelo preset e tudo mais, não só pelas cores, mas pelo olhar. Eu tô falando do preset também, porque todo mundo acha que é isso, só tacar o preset ali, não é. Tem coisas na composição, por exemplo, aqui, a primeira coisa que eu ia procurar seria essa mesa, porque eu sei que ficaria massa. Quando eu tô fazendo um make-off, um casamento de alguma noiva, a primeira coisa que eu procuro, além de uma boa iluminação, é coisas que eu acho que já vai combinar com a estética que eu quero. Então um trabalho contínuo ali, não é só uma coisa, são várias coisas em conjunto, né? E coisas às vezes que as pessoas não estão olhando, né? Às vezes as pessoas não estão olhando para aquela cadeirinha velhinha que tá ali, mas cara, aquilo é foda. E às vezes uns detalhes que são importantes também. Eu tava fazendo um make-off uma vez e tinha uns barquinhos e tal na mesa, mas assim, não são nem bonitos, assim, tipo assim, não tinha nenhum destaque neles. E aí, conversando com a noiva, ela foi contando, né? Ela até chegou a comentar, tipo, que o pai que colecionava, e tipo assim, era uma coisa muito importante pra eles, esses barquinhos, sabe? E uma coisa que se você não tivesse se importado, teria passado batido, essa história, né? Então isso faz muita diferença, esses detalhes e tal. E uma coisa que eu queria falar com você é sobre a questão da importância do vídeo. Seja, por exemplo, num casamento, por exemplo, porque a pessoa vira e fala assim, eu vou fazer foto, por que eu vou fazer vídeo? E eu falo sempre para as pessoas assim, existe a diferença entre as duas coisas, sabe? Uma complementa a outra, sabe? E uma coisa que eu lembro quando eu comecei, e que as pessoas, e era um pouco diferente, eram outros tempos, e eu falava, eu não quero fazer um vídeo de fotos. Sabe? Eu quero fazer um vídeo que seja um vídeo mesmo. Eu quero pegar a emoção daquela pessoa chorando, aquela lágrima escorrendo. Sabe, uma coisa que na fotografia você vai pegar, né, tipo assim, a lágrima, a pessoa chorando, mas você não vai pegar aquela lágrima escorrendo. Eu acho que na fotografia você vai precisar de mais fotos para poder contar aquela história de alguma forma, para uma narrativa completa fazer sentido. No vídeo você vai ter mais memória afetiva, tipo, por causa do som. Se tiver alguém falando perto, você vai ter ali um detalhe de uma avó, de uma pessoa da família, o pai, mãe, falando no fundo, isso vai fazer toda a diferença. Quando tem depoimento também da noiva, do noivo. Tem os votos, né? Os votos, isso tudo vai complementar demais, assim, eu acho que, e principalmente a questão de movimento. Na fotografia eu busco essa questão de movimento. Uma fotografia com movimento, com movimento, mas ainda assim, eu ainda vou precisar de muito mais foto para poder fazer o que o vídeo vai fazer e deixar de forma mais suave, mais tranquila. Vai ser super de boa para você fazer. Porque você pode pegar um abraço que está em movimento, né, com a foto mostrando aquele movimento, mas você não vai pegar o movimento do abraço. Aquelas pessoas se abraçando. Eu lembro que eu fiz um making off que a avó, né, foram de duas primas e a avó tava num deles, ela tava já, né, bem velhinha e tal, mas era na casa dela e tinha ela falando que tava lindo as coisas e tal. E depois eu voltei, depois de 3 meses, para fazer o da prima e a avó tinha falecido.
Sabe, tipo, isso não tem preço, ter esse vídeo, sabe? Eu tava editando um vídeo agora, e aí você tem o pai olhando, aí você, tipo assim, ele tá olhando pra filha, olhando só o rostinho dele, assim, olhando, aí ele pisca e cai a lágrima. Sabe, tipo assim, isso, quanto vale isso, sabe? São detalhes que as pessoas, às vezes, deixam passar. Sim. E às vezes eu acho muito que, às vezes, eu não tenho a noção dessa diferença. Eu me cobro muito isso. Deu explicar isso para as pessoas. Sim. Porque as pessoas às vezes têm aquela referência daquele vídeo antigo das pessoas comendo coxinha. Achar que sabe? vai ser um vídeo enorme, passando um vídeo enorme, passando um vídeo de fotos. Câmera assim. Isso, exatamente. Sabe? E tipo, pensar, não, eu não vou fazer o mesmo trabalho que a foto está fazendo, não. Não, e você vai fazer uma curadoria que você vai colocar ali momentos assim, que realmente, como eu falei, da fotografia, que tem uma narrativa que junto ali tudo faz sentido. Exatamente. No vídeo você vai ter tudo isso em movimento. Eu Exatamente, acho que, por isso que eu faço vídeo também algumas vezes, assim, não ficam tão incríveis quanto os seus. Mas... só não fazer de casamento, né? Porque fazer os dois... eu prefiro fazer só foto. E aí você consegue pegar, você consegue criar uma narrativa no vídeo que na foto você não consegue. Eu acho que eu falo muito sobre isso. São coisas que se complementam. Tem coisas da foto aí que eu não consigo fazer. Exatamente. Não dá. E fora pela questão documental mesmo do dia, tipo, de ter... o que eu acho mais massa são os depoimentos também. E aí você ter uma narração de fundo, aquilo que você faz de botar a narração, o depoimento da pessoa com as imagens passando, você imagina, tipo assim, eu fico imaginando assim, o filho da pessoa daqui 20 anos, vendo o pai dela contando a história de como eles se conheceram e que eles chegaram naquele lugar. Se você não tiver vídeo, você não vai ter isso. É isso, por isso que a gente se complementa, ninguém briga, a gente tá junto. Exatamente. E até a questão da gente pensar nisso, né, da diferença do vídeo e da foto, vai das referências que a gente tem, igual você usou um exemplo, e essas referências ditam como a gente trabalha. Sim. E cada dia a gente tem que estar procurando mais referência. Eu falo isso com qualquer pessoa, tipo assim, eu quero crescer. Referência. E principalmente que não seja do que você faz. Sim. Então, tipo assim, as maiores referências hoje, tem as referências de vídeo e tudo mais, mas hoje as maiores referências são de coisas que não são vídeo. Seja uma música, seja um clipe, seja, tipo assim, sabe, uma série e tal. Eu vejo muito assim. Lê um livro que você vai, tipo, imaginar e viajar, sabe? Mas eu acho que o difícil, eu sempre senti isso, hoje é um pouco mais fácil com o processo, é trazer a referência para arte. Porque tem o que é natural, então tipo assim, eu consumo aquilo, eu crio aquilo, é natural. E tem uma coisa que é profissional de você, tipo assim, eu vou usar essa referência nisso. De forma prática, né? Exatamente. Pegar uma coisa que você já tá ali no seu subconsciente, você já até sonha com isso, acontece comigo, de sonhar com alguma referência, alguma coisa, eu acordar, tipo, nossa, eu tenho que fazer isso dessa vibe. E geralmente as coisas que são mais autorais funcionam dessa forma. Adoro muito por causa disso. Uma última sessão de fotos que eu fiz aí perto do Dia dos Namorados, eu tinha assistido o filme do Coringa, de novo, pela, sei lá, 10ª vez. Esse filme é muito foda. A fotografia desse filme é ridícula. E era a cena dele descendo a escada. Pra mim ficou muito assim, ó. Aquilo ficou... Ah, mentira, que... Você sabe qual é a foto, verdade. Põe a foto aí. Eu vou pôr a foto, eu vou pôr essa foto. Não, eu vou pôr essa sequência de foto. Porque é isso, você me deu um exemplo, né, pra todo mundo, um exemplo prático de mas referência. Assim, não foi tão prático no sentido de, tipo assim, vou fazer uma sessão de fotos nessa vibe. Tipo assim, vamos estudar a locação. A locação foi em Lafayette, aqui numa rua super movimentada, e era uma escada. A luz estava favorável, o casal estava super à vontade, assim, à vontade mais ou menos, porque tinha muita gente vendo, mas antes, né, todo o trabalho que eu tinha feito de direção com eles antes. Eles ficaram super à vontade, tipo assim, vamos terminar na rua. E aí, descendo a escada, a gente tava literalmente descendo, eu na frente deles. E aí, eu descendo a escada, isso veio. Então, tipo, as ideias estão aí. Também, elas vão aparecer em algum momento e você tem que estar também ali sensível, você tá com a mente aberta, né? Pra pegar. Então, às vezes eu sinto que muita gente, até mais no começo, ou até tem gente com grandes vícios mesmo que trabalha há muito tempo, de tipo assim, vou fazer um ensaio, é isso aqui, o padrãozinho, vou fazer essa foto. No automático, né? Não, automático, mano. Se você não tiver aberto a novas coisas, sabe? Eu faço muita coisa em ensaio que a chance de eu jogar aquilo que eu tô filmando no lixo é muito grande. Mas quando rola... Sabe? Então, tipo assim, eu fiz uma cena, beleza. Vou fazer isso aqui. Talvez não fique bom. Mas eu vou fazer. Mas faz. Eu sempre... Entendeu? Essa sugestão de fazer atravessando no meio da rua também, que foi depois da escada. Fazer atravessando na rua não era favorável em nenhum contexto ali, porque tinha um carro de... Como é que chama aqueles carros de dinheiro?
Ah, tá. Carro forte, tinha um carro forte parado no meio da faixa. Inclusive eu falei, essa merda desse carro não sai. Aí o cara falou, a gente já vai sair, mandou um coração pra mim. Ele falou, a gente já vai sair, mandou um coração. E enfim, foi super corrido fazer a luz indo embora. Tem esses detalhes também. Mas eu acho que também o lance é desapegar disso também. Tipo, exato. Isso na terapia hoje, eu fiz terapia hoje e a minha psicóloga falou pra me desapegar do perfeccionismo. Porque às vezes a gente impede de fazer tanta coisa. Eu falo isso pra muita gente, tipo assim, é tão importante a técnica. Até pra gente conseguir fazer o que a gente faz. Mas a partir do momento que você se torna escravo dela, fudeu. O massa é brincar. Com tudo que você aprendeu, pegar e misturar, fazer tudo. Tipo assim, não importa é difícil, eu entendo algumas pessoas que, tipo assim, pô, a pessoa me contratou pra estar lá, fazer aquele ensaio e tal, não sei o quê. Beleza, você faz o seu de segurança. Tipo assim, esse ensaio vai ficar legal. Sim. Mas, mano, se você não criar algo novo, ou se propor a isso em todo o trampo que você fizer, você vai continuar sempre no mesmo lugar. Não quer dizer, por exemplo, se você fizer uma foto tremida cheia de grão, não quer dizer que todas as fotos vão ser assim. Exatamente. Não precisa fazer tudo daquele jeito, mas aí você quer brincar. Naquela hora você vai fazer. E pode ficar uma puta foto, pode ser uma foto que você vai na curadoria e fala assim, que merda. Mas tipo assim, igual você falou, né? Tipo assim, às vezes você sonha, mano, às vezes eu tô ninando Henry, assim. Beleza, aí eu falei assim, eu tenho que fazer uma cena de não sei o que e tal. Igual quando eu vou fazer a cena que vai entrar de insert da Arnone ali. Eu tava ninando Henry pensando como que eu ia fazer aquela cena. É muito louco. Você tá sempre, tipo assim, se propondo e pensando no que você vai fazer. Eu acho que o que acontece também é que a gente, as ideias, elas vêm num lugar muito da criança que a gente tem dentro da gente também. Se você não deixa essa criança livre para criar do jeito que ela quiser, e você fica limitando, aí isso aqui não vou fazer isso porque não vai ficar tão bom, porque não tá assim, Se você for limitando essa criança, com o tempo, você vai ficando no automático. Porque, essa criança tranquilo, morre. Eu já faço isso aqui sempre. Eu estou cansado de fazer o casamento, eu sei como funciona o making off, a cerimônia e a recepção vai ser tudo igual. E não, você pode ali no meio exatamente. Do processo ali, sem se preocupar também. Eu acho que esse que é o lance, você aproveitar o processo e ser livre nesse momento, que o resultado vai ser massa. Você tá construindo tudo aquilo. Você tem que confiar em você. Eu vi foi o Bruno Atuta, isso mesmo, um cara de vídeo foda. Ele tá lá em Nova York fazendo um curso. Acho que ele tá morando lá, na verdade. Aí ele fez um videozinho, eu achei muito massa, que é assim, ele foi criar algum projeto, e aí ele pensou no primeiro nome do projeto. E ele falou, não vou usar, porque é o primeiro nome, não sei o que, não sei o que. Aí ele tava andando e falou assim, velho, eu vou usar. Porque eu tenho que ser fiel com tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi até aqui, para aquela primeira ideia. Se aquele primeiro nome veio, é porque, tipo assim... Tava ali no campo das ideias. Ali. Tipo assim, tudo que eu construí, tudo que eu tive de referência, tudo que eu vivenciei na minha história, trouxe até, tipo assim, aquela primeira ideia. E às vezes é aquela primeira ideia que vai vingar. Às vezes não também, e tá tudo bem. Vai ser mais uma experiência na sua vida para você crescer, né? E, cara, uma coisa que eu falo, né, sempre com certos convidados, você vai entender, e aí já me questionaram, assim, o porquê disso, é porque eu acho que eu me sinto na responsabilidade de dar a voz a muitas vezes as pessoas que não tiveram voz, pelo menos nessa área, e eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu faço disso, assim, é um dos propósitos de estar fazendo isso, sabe? É muito louco porque, por mais que durante algumas épocas distante, outras épocas mais próximo de você, eu acompanhei toda essa jornada que você teve em se aceitar. Como é que foi esse processo de se aceitar, né? Hoje você namora com outro homem. Vocês moram juntos? Não. Entendi. Não, porque eu não quero. Entendi. Enfim, foi uma coisa assim, uma jornada mesmo. Você falou de jornada, de se assumir e tudo mais. É porque eu acho que leva um tempo pra ficar claro pra gente, primeiro, tipo, pra mim. Foi com 21 anos, então, 21 anos, assim, a conversa com a família. Entendi. Mas com 17 anos eu fiquei com o primeiro cara e, enfim. E aí desde então foi uma coisa que eu reprimi, desde o início, assim, que aconteceu isso. Eu comecei a gostar dele e tudo mais, ele voltou pro ex dele. Foi péssimo o ghosting já logo no primeiro cara e, enfim, isso ficou pra trás e tal. Eu entrei num outro período da minha vida que eu reprimi isso mesmo, não pensava nisso, tipo, eu sabia que estava ali. Mas em algum momento eu acho que eu ia me sentir confortável para ter a conversa, porque é isso, sabe? Se você tem um filho,
LGBT, cria um espaço confortável para conversas no geral. Exatamente. Não só, tipo, essa conversa difícil, mas conversas no geral. Tipo, conversa sobre tudo com seu filho. Eu brinco com isso com a Bruna e tal, que eu falo que eu nunca me assumi pros meus pais. Meu filho, se o Henry for gay, ele nunca vai precisar se assumir, porque ele é quem ele é, sabe? Eu entendo na sociedade, na época e tal, a gente já conversou sobre isso, os motivos, né? Mas eu quero criar um espaço pro Henry que ele não tenha nem a necessidade eu acho de se que assumir. Tá avançando pra isso, tá demorando, assim, por várias questões. Ao mesmo tempo que a gente, é o que eu já falei aqui, né? Ao mesmo tempo que a sociedade evolui pra caralho nisso, por causa dela estar evoluindo para isso, você tem uns babaca que antigamente para eles estavam confortável porque não tinha evolução. Então, ao mesmo tempo, você tem os dois lados. Nossa, mas pensa, por exemplo, para mim, quanto tempo demorou para eu me entender primeiro, tipo assim, entender que... São dois processos, né? Se entender, se aceitar. E tipo, não, é isso mesmo, vou lidar com isso. E agora aí depois eu tenho que lidar com o mundo e, por exemplo, a questão da família, como que vai reagir. Eu lembro que, eu vou te contar, assim, detalhes, né, de como foi essa conversa e tal. Não foi uma conversa fácil, mas precisou acontecer, sabe? Eu acho que o mais interessante foi porque eu não tinha ninguém, sabe? Eu não estava namorando com alguém, eu não estava apaixonado por ninguém. Só chegou um momento, assim, um ciclo novo da minha vida, a gente vai amadurecendo. E isso ficou bem resolvido pra mim, sabe? Não foi uma questão que eu rotulei, não foi uma coisa que eu nem parava pra pensar mais. E eu queria viver, sabe? A minha vida e não pensar nisso, não ser uma coisa que me atormentava a ponto de eu pensar, tipo assim, nossa, será que... O que vai acontecer comigo, né? Se eu realmente... Nossa, minha família vai continuar me amando? E foi meio que isso, sabe? O susto maior foi porque na cabeça dos meus pais, da minha família, ficou tipo assim, tá, ele tá namorando com alguém, o que aconteceu, né? E não foi por isso, foi por mim, eu queria me sentir livre. E ter essa conversa foi um processo. Primeiro, tipo, contei isso, entendi isso comigo, entendi que era um momento, que era um ciclo que precisava encerrar, tipo, eu não aguentava mais ficar com... Meu Deus, se os meus pais, a minha família souberem disso, como que vai ser, sabe? Tipo, aquela ansiedade de não saber. E aí eu esperei chegar um momento em que eu tava também independente financeiramente, que eu tava, tipo, maluco, né? Olha como que a cabeça da gente vai para vários lugares nesse momento. Eu queria estar no momento que eu estivesse tranquilo. Então eu fui ter a conversa com uma chave de apartamento. Eu não ia ser expulso de casa, eu ia sair de casa, entendeu? Entendi. Então eu já quis me resguardar, guardar o meu coração de toda rejeição que eu poderia ter. Eu acho que isso foi uma coisa... eu me empoderei mesmo, tipo assim, não, eu não quero passar por isso, se eu for passar por isso, eu vou passar dessa forma. Entendi. Você escolheu o jeito que você ia passar. Foi o contrário, assim, meu pai ele foi super acolhedor, eu não esperava dele, sabe, eu esperava mais da minha mãe. Enfim, acho que foi o momento mais incrível que eu tive com ele na vida, assim, porque foi uma coisa de sentar, de olhar no olho e tipo, nossa, como que você pensou que eu ia fazer isso com você, né, te expulsar de casa? E ele sentou, olhou no meu olho, chorando, e falou que me amava e tudo mais, teve todo esse acolhimento, mas aí eu precisei lidar com outras coisas, né, durante aí um tempo também. A minha mãe teve o tempo dela para entender as coisas, até pelo contexto tipo, que ela vive, de religião e tudo mais. Isso acaba influenciando bastante, Influencia. Né? Mas assim, não, o que eu via neles era mais uma questão de tipo assim, o medo de como que as pessoas iam reagir, o medo de, será que você vai perder trabalho por conta disso? Porque né, você trabalha com família. Que não tem nada a ver, né? Não tá ligado. Eu também acredito na família, eu também tenho os valores e tudo mais. Mas o medo era muito do que ia acontecer no mundo, que você falou, tipo, eu tenho que enfrentar o mundo depois disso, como é que vai ser? E o mundo como que vai ser na rua? Como que vai ser, né? Ah, se verem você de mão dada, como que vai ser? Então foi esse processo para eles, até eu começar a namorar mesmo, de fato, que aí, tipo, passou um ano, eles lidando com isso, a minha família, tipo, lidando com essa parte, e depois mais um ano, não saí de casa, continuei em casa, até pra, tipo assim, ficar tranquilo, sabe? Não aconteceu nada. Eu sou a mesma pessoa, meu caráter não mudou, né? Entendi. Então ficar em casa foi ótimo, porque foi um choque, mas assim, tá, vamos entender o que vai vir com essa fase. E mudou muita coisa.
O que mudou mesmo foi, tipo, ter esse espaço livre para diálogo. Por exemplo, eu não minto para os meus pais, eu não quero mentir para os meus pais. Eu não quero, sei lá, sair e falar que eu tô indo para um lugar Eu acho que é isso, sabe? Independente da questão, tipo, se é LGBT ou não. Eu lembro uma vez que a gente conversou, e eu acho isso muito legal, e eu acho que hoje isso é uma realidade na sua vida. A gente, né, não conversou sobre isso depois, mas que você virou pra mim e falou sobre algumas coisas e falou assim, tipo assim, o que eu preciso fazer pra mostrar que tá tudo bem? Sabe? Aqui, o que você acabou de falar aqui, tipo assim, que eles tinham medo de como que ia ser e tudo mais. E eu lembro que eu virei e falei assim, quando todas as coisas, todas as áreas da sua vida, na cabeça deles, tiverem ótimo, então se estiver bem sucedido, se tiver com um relacionamento estável e, tipo assim, tudo na sua vida fluindo bem, vai ser muito mais fácil de entender que esse fato pra eles não muda nada. Sim. E é o que você vive hoje. Eu acho que a longo prazo também vai ficando claro o que ficou claro pra mim é que, tipo assim, eu não ia conseguir, a partir daquele momento que eu já tinha me entendido e isso estava tão bem resolvido em mim, eu não ia continuar, a partir dali, fingindo que isso não existia. Entendi. A minha saúde mental estava totalmente atrelada a isso. Enquanto eu não resolvesse isso, isso sempre ia ser uma coisa que ia me gerar crise de ansiedade, que ia me gerar depressão, que ia me gerar uma coisa de tipo assim, caramba, eu não mereço tá aqui, velho, porque olha só, eu fico pensando, eu tenho pensamentos de que, tipo assim, eu não mereço ter a família que eu tenho, eu não mereço, talvez por isso, entendeu? Eu nunca ia entender de onde estava vindo isso, mas às vezes eu colocava isso tão no subconsciente para nem eu pensar sobre isso, que isso atrapalhava a minha vida profissional, a minha saúde mental, e eu não sabia de onde estava vindo. Então, tipo, trazer luz para isso, levar para mesa e vamos conversar sobre isso, abrir o diálogo lá na minha casa, e não só para isso, colocou leveza pra gente falar disso, eu me coloquei muito à disposição para explicar tudo, tipo, eu fui realmente didático, eu expliquei tudo, e não tinha medo de falar sobre nada, tipo, vergonha, eu falava sobre tudo com eles. E isso foi muito importante para quando eu saísse de casa, como aconteceu agora, não fosse, tipo, uma coisa, tipo, sair de casa brigado com eles. Ou, tipo assim, por impulso. Não, eu saí de casa pela questão, realmente, de ter um espaço melhor para trabalhar, de ter a minha liberdade também. E como tem sido isso? Incrível. Morar sozinho é uma vivência, é uma experiência, assim, que eu ainda tô aprendendo, né? Tipo, questões básicas de casa. Mas eu tô muito inspirado. Eu acho que, tipo, acordar de manhã, ver o sol entrando na casa, e aí eu fazer o meu café, e eu separo esse momento, entendeu? Então é uma coisa que eu preciso para começar o dia, para terminar o dia. Você é um jovem senhor, né? Eu sou um jovem senhor, né? Dá pra ver aqui pelo meu look. Jovem, o moletom, mas aí você olha pra baixo, é porque não dá pra ver a câmera, ó. Ó, a sandalinha com a meia. Aí eu tô com um coletinho aqui do brechó, gente. Tô com um coletinho do brechó. Você arrumou isso no brechó? Eu paguei R$30 no look todo. Tá bom? O brechó fica ali do lado estadual, quem quiser. Já fiz o publi. Já. Enfim. E aí você tem... E acho que, tipo assim, acho que abre muito a mente pra você, igual fotografar, né? Você tá num novo espaço, com mais espaços, né? Não, você tem que ver o pôr do sol. Eu vi fotos que com bastante inveja. O pôr do sol. Tô esperando ser convidado. Mas você pode ir quando você quiser. Tomar um café, entendeu? Vai lá filmar o meu estúdio. O pôr do sol é o momento. Tipo assim, deu o horário do pôr do sol, eu paro tudo que eu tô fazendo, sento na varanda e fico lá vendo em time-lapse o pôr do sol. Essa é a parte da arte que as pessoas não entendem, né? Desses tempos que a gente precisa de não fazer nada. Pra estar fazendo tudo, né? Isso. E ter, tipo assim, eu assim, se eu fosse escolher realmente onde eu fosse morar, eu moraria no meio do mato, numa cabana de madeira. Tinha a cabana que você ia, acho que era em Ouro Preto, né? Ouro Preto. Ela é incrível, Chalé do Astronauta é o nome. Bota no Airbnb que você vai achar. Então eu acho que se eu fosse escolher realmente seria uma cabana, mas aí eu tento encher de planta, que aí fica mais ali na vibe. Eu também tinha vontade de morar na cabana, mas eu tinha vontade de morar nos dois. Tipo, ter no meio do centro da cidade, pra você ir. tipo um apartamento, e ter um mato sem nada com um cavalo, e é isso. Sabe? Mas, falando em mato, você viajou pra Amazônia. Foi. Como é que foi 2019.
Não, foi o grande rolê, né? Porque todo mundo ajudou para esse rolê acontecer. Eu lembro que a questão da viagem era uma viagem missionária, não tão focada assim, né? Eu fui mais para fotografar. E eu tinha uma semana para conseguir todos os recursos que eu precisava, grana mesmo, entendeu? Tipo, eu ia ficar num barco, que tinha médico, dentista, tinha farmácia. E era meio que para levar acolhimento para essas pessoas, comunidades ribeirinhas e tudo mais. E foi muito incrível, porque a gente ficou 10 dias nesse barco. E aí tinha arquiteto, médico, engenheiro, dentista, médico mesmo, eu falei médico, né? Dentista. Não sei, não tava... professores. Faziam recreação. E eu fiquei com os professores, inclusive, e era mágico ficar lá com as crianças e tudo mais. Eu ficava na parte da manhã com as crianças, né, fazendo a recreação. E de tarde eu saía para fotografar na comunidade. E foi um trabalho que, assim, depois que eu fui para a Amazônia, que me veio essa questão de, tipo assim, fotografia documental. Mudou meu trabalho nessa questão, que rumo que ia tomar o meu trabalho. Porque lá eu entendi que eu poderia fazer algo que estava além do que, por exemplo, eu não ia dirigir as pessoas, eu ia sentar, ouvir as histórias de cada um e fotografar. As fotos mesmo eram 1, 2, 3 no máximo. E aí, dependendo de como foi a conversa ali com a pessoa, eu entrava na casa da pessoa e eu fui na casa de uma senhora que fazia artesanato, ela tinha vários tapetes, assim. Tem a foto, né? Ela espalhou os tapetes no chão e fez a foto sentada, assim, perto dos tapetes. Então foi uma experiência, assim, que realmente mudou minha vida e a parte do trabalho também. E eu queria largar tudo e ir pra lá. Né? Eu voltei meio tipo assim, entendeu? Eu quero tomar ayahuasca. E tomei depois. Eu tomei em Tabirito aqui, com uma xamã. Tá. Super seguro, super tranquilo. E foi a experiência mais foda, assim, de todas da minha vida, assim. Isso, tipo, tem um Richard antes e depois da ayahuasca. Quando que você tomou? Eu não lembro exatamente, mas foi ano passado. Eu vou te perguntar o contato depois. Eu vou te passar. Mas aqui, elabora a ideia, pensa, estuda bastante sobre, porque é uma coisa que... não de treino de vai te chamar, sabe? Vai ser o momento ali. Não é simples assim. Eu frago. E, tipo assim, igual você falou de viajar é foda. E trampar também, e quando a gente juntos dois, muito bom. A gente viajou junto. O Rio de Janeiro continua lindo, foi né? Insuportável, assim, ele passou mal a viagem inteira. Não, eu passei mal. Cuidou de mim, comprou Gatorade. Que bosta, né? Uma viagem pro Rio de Janeiro pra fotografar, pra filmar, e eu passo mal. Não, foi tenso passando mal. Foi. Mas ficou bom. Eu olhava pra você, estava assim, ó. Branco. Descendo um suor frio. Eu tinha machucado a coluna. Um dia antes, eu tinha feito um evento que a minha coluna travou. Eu fotografei o evento todo sentado. Fui parar no hospital, aí tomei o soro lá na bunda que tinha que tomar. E aí, tipo assim, foi muito rápido. Eu melhorei, tipo assim, tomei o remédio lá, o soro, e melhorei. E eu ficava lá pulando com a... E falando em viagem, o jovem senhor, irá pra Itália em setembro. Italiano, parlare. Você falou comigo que tá aprendendo. Fala em italiano pra gente ver. Eu sei uma frase. Não, você falou que sabia falar fluente, vai. É porque eu falo latim, eu misturo espanhol e italiano, entendeu? Espanhol, italiano, francês, vai. Eu sei falar uma frase que o senhor Duolingo me ensinou, como que é? La ragazza mangia la mela. O que significa? A garota come a maçã. E aí eu vou falar isso, ó. Eu vou colocar o carisma aqui, ó, na mãozinha e vou acreditar. O que importa é a mãozinha, né? Tipo assim, o que você fala é o de menos. Per favore. Entendi. Muito Arrivederci. E como é que aconteceu esse rolê de você ir pra lá? Então, eu fotografei o casamento do irmão desse noivo, que foi no Brasil. A família, tipo assim, algumas pessoas da família vieram da Itália pra ver o casamento aqui. E nisso, tipo assim, a esposa desse noivo é italiana, ela é da Itália. Aí, tipo, enquanto o casamento estava acontecendo aqui no Brasil, as pessoas estavam acompanhando na Itália, tipo, tinha live acontecendo. E aí, tipo, a irmã dessa noiva que eu vou fazer agora se interessou, só que ela já tinha fotógrafo. Ela quis cancelar tudo, ela falou, eu tenho que fazer com você. E foi toda uma movimentação para ela cancelar, mas aí, tipo, a multa que seria para pagar o outro fotógrafo e cancelar, mais a passagem, mais o custo do trabalho, enfim, todo o custo que ela ia ter que fazer não ia compensar. Ia acontecer esse rolê da Itália ano passado.
Só que aí não aconteceu por causa disso. E aí eu já tinha desistido, já tava tipo assim, não vai... Bati aqui, né? E aí eu já tinha desistido, não tava nem pensando nisso mais. E aí o irmão desse noivo que eu fotografei no Brasil mandou mensagem perguntando se eu tinha data. Eu nem acreditei, achei que era, sei lá. Mas aí foi muito massa, porque eles falaram que eles nem cogitaram olhar com outro profissional, porque eles queriam o meu trabalho, se identificaram muito com as fotos e tal, do casamento do irmão dele. Então foi uma coisa assim, muito... Tá, ficou ali, mas eu fiquei assim, eu não vou falar nada, porque vai que acontece de novo, já tinha acontecido isso antes. Só que aí nesse ano, né, que entrou o ano, você não pode comprar passagem assim com tanta antecedência, aí quando pôde comprar a passagem tá comprada já tá tudo certo. E é isso, é italiano. E é um sonho, cara. A Itália pra mim sempre foi um sonho. Por conta de ter essa coisa da antiguidade, essa coisa histórica. Eu me identifico muito com a cultura também. Eu já assistia filmes e séries que eu via esse detalhe, tipo, que a Itália era um cenário ali, eu já me imaginava fotografando lá, mas pra mim era uma coisa muito distante, real, né? Tipo assim, cara, isso nunca vai acontecer, ou então vai acontecer daqui a 5 anos, sei lá. E foi muito massa acontecer. Tipo, eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida mesmo, tipo, morando sozinho, indo pra Itália. Mas acontece muita coisa, né? Que eu acho que ninguém imagina tudo que acontece pra chegar nesse... Exatamente, é muito rolê. E, mano, até falando disso, eu acho também que você tá, e eu já te falei isso, eu tenho muito orgulho de você, de quem você se tornou. Eu vi a sua construção na sua vida e, de fato, eu realmente tenho muito orgulho de quem você é. Pra mim é um prazer gigantesco ter você aqui. Eu espero que você volte pra você contar as histórias da Itália pra gente, de outros lugares, pra gente conversar de novo. Beleza? Acabou. Então, pessoas, esse foi o episódio com o fotógrafo Richard Silveira. Curte aqui, se inscreve, comenta quem você quer que esteja aqui no próximo, tá bom? E também queria agradecer ao nosso patrocinador, a Arnone Fitness. Procura a Arnone aí que com certeza você vai ter uma perto de você.